Vamos lá, pessoal. Em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro feminino, aconteceu hoje na Vila Belmiro, o Santos perdeu. Na verdade, o Santos ganhou, né? Estou falando que o Santos perdeu aqui. O Santos ganhou de 2-0 do time do Grêmio, mas ainda a situação do time do Peixe ainda é muito dramática. Isso porque o Santos, além do Santos vencer as outras duas últimas rodadas, que seria a 14ª e a 15ª, o Santos vai ter que torcer por seus adversários diretos para não pontuar, né? Tarefa difícil essa, porque quando a gente começa a depender única e exclusivamente dos seus oponentes, né, e não de si só, próprio, vamos dizer assim, é muito difícil. O Peixe tem essa tarefa difícil, teve um jogo hoje muito competitivo no meu modo de ver. O jogo aconteceu hoje na Vila Belmiro, às 18 horas, foi um jogo que foi agradável para aqueles que estavam lá, um pouco sofredor, é bem verdade, no segundo tempo, porque o Santos se afastou um pouco mais das linhas do ataque, mas o Santos, através de duas jogadores, duas artilheiras natas, né, a Solly James e a Carol Baiana, que tinha feito 2 gols no meio da semana, né, no Campeonato Paulista, jogando contra um dos seus principais rivais aqui no estado de São Paulo, o Palmeiras ganhou de 2-1. Mas, mesmo com a vitória do time do Santos, por que eu falo para você que é dramática, pessoal? Porque quando a gente olha no começo da tabela, a gente já vê, você pode fazer as contas, o Esporte Clube Corinthians Paulista já como virtual, praticamente aí classificado para essa fase que acontecerá agora, desses 8 primeiros colocados, né? O time do Corinthians está com uma pontuação muito elevada, 37 pontos, 28 pontos do segundo colocado, que é o Ferroviário de Araraquara. São Paulo vem na terceira colocação com 26 pontos, né? O Palmeiras, né, está na quarta colocação, né, com 25 pontos, o Cruzeiro com 21 pontos na quinta colocação, o Bragantino com 19 pontos, o Flamengo com 18 pontos, e o oitavo colocado, o América Mineiro, que também está com 18 pontos. Esse campeonato brasileiro feminino é diferente do futebol campeonato brasileiro do masculino, pessoal. Esse é mata-mata, né? Se classificarão os 8 primeiros colocados, né? A gente tem que dar um destaque para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tudo pode acontecer, evidentemente, mas esses 8 primeiros colocados, que aí estão, se permanecer nessa situação, terão possibilidades de disputar as quartas de final, a semifinal e, posteriormente, a final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que as quartas de finais seriam 2 jogos, jogos de ida e jogos de volta, o famoso mata-mata. As semifinais também acontecerão da mesma forma e a final também acontecerá um jogo em casa e um jogo fora, determinado, evidentemente, aí pela Federação Brasileira de Futebol. Agora, pessoal, com relação a esses 8 primeiros colocados, eu acho que tem muita preocupação, mas o campeonato do time do Santos, das Sereias da Vila, é outro, né? É sair da zona do rebaixamento. O Santos venceu bem, né? Um jogo que eu entendi que foi um jogo, sim, muito corrido. O Santos, a exemplo do que aconteceu na última partida, dado as suas devidas proporções, né? O time do Grêmio é um pouco superior na qualidade sobre o time do Santos, mas o time do Grêmio teve maior posse de bola dentro da partida, mas não conseguiu ter efetividade. O Santos com 2 descidas, né? Principalmente uma falta cobrada ali pela Lidiane, do lado direito, teve um cruzamento, aquele que vai praticamente em cima da goleira, cruzou a área inteira, a área grande, a área pequena, foi parar lá no segundo pau, para a Solly James, que na última partida estava no banco de reserva no Campeonato Paulista, contra o time do Palmeiras, hoje entrou como titular, e já deixou sua marca de artilheira pelo time das Sereias da Vila e fez o primeiro gol. O Santos teve uma situação de perigo ainda no primeiro tempo, numa bola que foi considerada depois impedimento, teve uma defesa da goleira do time do Santos, depois a segunda, o lance mais perigoso dentro do Grêmio, foi um lance que a bola foi feita uma jogada de saída, uma cobrança de falta, a bola chegou a ser tocada de cabeça, a goleira do time do Santos acabou fazendo defesa, bateu na trave, bateu na perna dela, quase entrou, foi um lance assim muito perigoso, mas que ficou parado praticamente por aí, porque o gol
que deu números finais ao time do Santos, marcada ali pela Carol Baiana, que, repito, tá numa grande fase, é essa jogadora do time do Santos. Muito difícil para o técnico do Peixe decidir quem vai ser a titular nessas próximas partidas que ainda faltam, né? Carol Baiana, que fez 2 gols na última partida no Campeonato Paulista em Jundiaí, fez os 2 gols, né? 2-1. Ela fez o gol hoje, que deu números finais à partida, numa falha da goleira, tentou sair jogando, a zagueira do time do Grêmio estava de costa, a Pires acabou subtraindo a bola dela, deu um toque para Carol Baiana, que estava livre, praticamente de cara para o gol, e chutou forte no canto direito e fez o segundo gol. Foi uma vibração muito grande. Inspira muitos cuidados, porque essa fase do Brasileirão, pessoal, em que será definido os 8 primeiros colocados, onde posteriormente jogarão as quartas, a semi, né, e a final, os times ainda brigam constantemente dentro dessas 2 últimas rodadas. Tem jogadas, tem, evidentemente, jogos atrasados, por exemplo, o Internacional, junto com o Grêmio, todas as partidas estão sendo realizadas, né? O Inter vai jogar ainda nessa semana, que é o concorrente muito forte do time do Santos, que é o primeiro time do Campeonato Brasileiro a sair da zona do rebaixamento. O Santos vem logo na sequência com a vitória de hoje, vai jogar contra o Ferroviário de Araraquara, que quer ficar ainda bem dentro dessa competição, nesse dia 27/6, às 15 horas, né, dessa semana. Depois o Inter vai jogar a outra partida atrasada, dessas 2 ainda faltam, né, porque todo mundo está chegando aí, chegou na 13ª partida, e o Internacional, por conta dos acontecimentos lá das enchentes no Sul, ficou 2 partidas em AV, vai resolver a primeira nessa semana, contra o time do Ferroviário, e depois, no dia 1/7, vai jogar contra o Bragantino, né? Mas o que fica realmente a emoção é o Santos sair dessa zona do rebaixamento e tentar realmente de uma vez por todas. Mas quando a gente, pessoal, de fato e de verdade, começa a pensar em torcer para um time que também tem o mesmo objetivo de tentar sair, que no caso o concorrente direto do Peixe é o Botafogo, né? Que é o próximo jogo do time do Santos na próxima partida, que será no dia 17/8. Nossa, Vargas, mas o Santos só vai jogar em agosto? Pessoal, vai ter a Olimpíada aí da França, e as meninas vai ter muito tempo para treinar, né? O técnico do time do Santos, o Glaucio, vai ter muito tempo para fazer jogos amistosos, para deixar melhor fisicamente as meninas, para as outras se recuperarem de lesão, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, mas vamos tentar pelo menos fazer o seu papel. Eu sei que as Sereias da Vila, por essa reconstrução do Santos, do time profissional, teve que reconstruir também o futebol feminino. Mais de 17 jogadoras foram contratadas. Se você vê o site oficial do time do Santos, você vai ver todas as jogadoras lá que lá estão, mas isso demanda de tempo. E me parece que o Santos está começando a pegar no breu a partir desse momento. É uma pena, né, pessoal? Porque nas outras rodadas é muitas. Vou até passar para vocês, são 13 rodadas, são 3 vitórias, né? E 1 empate com 9 derrotas. É muita derrota para um campeonato só. O Santos nunca esteve nessa situação e seria realmente um fiasco o time do Santos cair para a 2ª divisão. Eu sei que vai ser difícil o Santos superar essa situação, pessoal, mas imaginando que isso, entre aspas, poderia acontecer, seria uma vergonha sem tamanho, né? Santos, que introduziu praticamente o futebol feminino aqui no Brasil, já teve jogadores importantíssimas como a Marta, outras que também já passaram pela equipe do Santos, que estão hoje no cenário mundial, né? Teve Cristiane também, que passou pela equipe do Santos, que também é de seleção brasileira, que hoje está jogando lá no time do Flamengo. Tem a própria Brena, que hoje está no time do Palmeiras, junto com a Magalhães, né? A Thaís Magalhães, que jogaram contra o Santos na última partida, pelo Campeonato Paulista, que as 2 lá eram jogadores do time do Santos. Então, o Santos é muito tradicional aqui no Brasil e seria realmente uma pena, e o contexto que eu tenho para falar a respeito disso é que o Santos realmente foi largado, né? Essa reconstrução tinha que realmente acontecer, mas como esse foi prometido pelo presidente do Santos, que seria um dos braços, né, de atenção
dele seria o futebol feminino. A gente vê que nessa situação em que o Santos se encontra, desde aquilo que aconteceu, entre as reflexões que a gente tem que fazer a respeito do Cleiton Lima, né, que saiu, depois ele voltou, aí teve toda aquela confusão e tudo mais, aí o Santos colocou lá um rapaz do Sub-17, um auxiliar do Sub-17 para treinar, depois não deu certo, aí contratou o Glaucio que tem um retrospecto muito interessante, né, por onde passou, inclusive para esse Botafogo que está brigando com o Santos aí do Rio de Janeiro, para poder sair dessa zona, de São Paulo. Poxa vida, agora complicou aqui. Bom, enfim, pessoal, é tanta coisa ruim que aconteceu com as Sereias da Vila, que quando a gente começa a fazer os comentários aqui, meio que a gente se perde, né? Mas a vitória não é o suficiente, único, exclusivamente, para o Santos sair da zona da degola. Né? Esses 4 últimos colocados, realmente, nessas 2 últimas partidas, serão dramáticas essa situação. Torcer para adversários que estão no mesmo posicionamento do Santos a perder, ou que está um pouco acima, no caso, o time do Internacional, que tem 2 rodadas em atraso, em Aveiro, vai ser difícil, pessoal, vai ser difícil. Agora, a pergunta que não quer calar é por que as Sereias da Vila, nessas 2 últimas partidas que jogou com times dificílimos, que estão acima do time do Santos, tanto no Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim, a outra, evidentemente, que é o Grêmio, que é um time do Sul, mas o Santos jogou uma partida entendendo seus limites dentro da competição, né? Mas, como aos últimos jogos que o Santos fez no Campeonato Paulista contra o time do Palmeiras e hoje contra o time do Grêmio, são equipes superiores ao time do Santos, e o Santos teve que vencer essas 2 partidas realmente na raça, né, no entendimento, encarando a sua limitação dentro da partida, mas que foi, nas 2 partidas, assim, muito efetiva, coisa que as 2 equipes martelaram contra o time do Santos, mas não conseguiram realmente ser efetivo. O Santos em contra-ataques, o Santos de uma forma homogênea, tocando a bola, fazendo passes rápidos no sistema de ataque, conseguiu realmente fazer os gols que deu números finais à partida. Realmente eu fico muito triste, pessoal, de ver o time das Sereias da Vila, que é essência mundial, que é exemplo mundial dentro da competição, está prestes realmente a ficar numa situação vergonhosa dentro dessa competição. Eu só espero que o Santos realmente, que os deuses estejam do lado do time da Vila Belmiro, no caso das Sereias da Vila, e as Sereias também consiga fazer o seu papel. Mas quando tem que depender de outras equipes, não só de si mesmo, para poder sair dessa situação dramática, realmente fica muito difícil. O vídeo, pessoal, já está ficando muito comprido e é por isso que eu, Vargas Joaquim, vou ficando por aqui. Agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, a todos os comentários que você está fazendo aí no meu canal, porque é por conta de vocês e por conta desses comentários e de suas visualizações que eu venho aqui, muito legal, gentilmente, fazer esses conteúdos aqui para você.